Hoje é dia 22 de julho do ano 2018. É um domingo. Estamos perto de 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. A nossa missão aqui na Rádio Mundial é uma utilidade pública de esclarecer os ouvintes, alunos, ou nossos pacientes, ou os buscadores de conhecimento sobre a nobre arte de buscar cura dos doentes e das doenças. Quando eu digo isso, na verdade, as doenças também têm graus, né, em termos de grau leve, ou grau de médio, de virulência, né, de agressão ao doente, ou uma doença muito grave, que muitas vezes se torna crônica, ou uma doença devastadora, né, como um tumor metastático, que às vezes liquida o doente, manda ele a óbito em pouco tempo. Entenderam? De uma forma ou de outra, nos transtornos músculo-esqueléticos crônicos, nós lidamos com pacientes poliqueixosos, com queixas várias de dores e incapacidade, né? Que são dois sintomas que fazem muito acento no sofrimento desses necessitados doentes. E esses doentes crônicos, eles são eternos buscadores de alívio. Qualquer que seja a bandeira, eles vão atrás dela, entenderam? Primeiro, né, na nossa cultura ocidental, a medicina é a prioridade A. De uma forma ou de outra, o médico tem que estar presente em se tratando de doença ou de doentes. Não só pela nossa cultura, porque o médico é preparado, né? Preparado para fazer diagnóstico. Essa é a finalidade maior da medicina, né? Vocês vão dizer, não, a principal é o tratamento, sem dúvida. Mas o tratamento é uma decorrência do diagnóstico, entenderam? Então, fazendo a história clínica, ouvindo o paciente contar toda a história, todo o tratamento que ele já fez, os exames que se submeteu, todos os remédios, medicamentos que possa ter tomado e, às vezes, até tratamento cirúrgico que possa ter se submetido, né? Então, você ouvindo toda essa história, e muitas vezes ainda nós fazemos a seguir um interrogatório complementar. Ele deixou de falar uma coisa importante e tal, né? E sempre eu pergunto, e a sua tireoide, e o colesterol, e diabetes, e hipertensão, e glaucoma, entende? Pâncreas, enfim. Eu procuro vasculhar a vida toda desse doente, porque às vezes eles deixam alguma informação importante pensando que ela não vai ser tão... vai ter um forte acento no diagnóstico do seu problema. Mas às vezes tem, entenderam? E às vezes eles dizem assim, olha, eu tenho um distúrbio visual, né? Eu tenho um distúrbio visual. Que tipo de distúrbio? Não, cansaço. E os médicos acham que é uma pressão alta intraocular, chama de glaucoma, ou eu tenho uma surdez de um ouvido só, que não sei de onde veio. Enfim, labirintite, enjoos, dor no peito, pontadas, irradiação num braço, dormências, formigamentos, cãibras. Tudo isso que eu estou falando
pode ser sintomas de sofrimento da coluna cervical e da dorsal alta, entendeu? Muito do que tem a ver de sintoma com nossos braços depende da coluna cervical, do pescoço. Porque as raízes nervosas que vão comandar os nossos braços, né? Eu estou aqui falando com vocês, estou gesticulando, né? Então, meus braços estão com a batuta de uma caneta, né? Acompanhando a minha palestra aqui, entende? Mas quem comanda isso é óbvio que é o sistema nervoso central, através dos fios, que são as raízes nervosas, né? Que levam o comando para os nossos braços. Sai aqui da coluna cervical, do pescoço, né? Então, dor nos braços, dor no ombro, cansaço, peso, perda de força nas mãos, entende? Às vezes até certos tipos de inchaço, engrossamento das juntas, podem ser sintomas de reumatismo, mas, em geral, problemas de coluna também dão isso, entende? Então, sintomas que às vezes não parecem propriamente sintomas do esqueleto, do sistema músculo-esquelético, entenderam? É claro que uma dor no peito, você tem que procurar um cardiologista em primeiro lugar, porque é a prioridade, né? Por que existe a UTI? A UTI é porque a prioridade de um ser humano em risco de vida é a sua função cardíaca, respiratória, pulmonar ou da filtração dos seus rins, né? Então, são os nossos órgãos vitais. Você não vive se tem uma parada cardíaca. Você não vive se para de respirar. Você não vive se os seus rins não filtram direito, né? Tanto que existe a tal da hemodiálise, né? Quando os rins funcionam mal, que é uma espécie de purificação, filtração, né, das impurezas que se formam no nosso metabolismo do dia a dia, entende? Então, esses órgãos são vitais. Então, qualquer queixa que pode suspeitar ser dos rins, do sistema respiratório ou cardíaco, isso é prioridade A, entendeu? Agora, não é do coração, não é do pulmão, não é dos rins, bom, então vamos com calma, né? Vamos ver o que é, o que pode ser. Aí pode-se fazer diagnóstico, esperar um tempo, enfim. Agora, na minha clínica, que atende dores, às vezes dores cruéis, né, que maltratam muito o doente, não tem como, né? Imagina alguém ligar para a minha clínica e eu dizer assim, só tem consulta para daqui 3 meses, né? Quem tem dor tem pressa, entenderam? Quem tem dor, não é quem tem dor tem pressa, quem tem dor tem muita pressa, né? Muita pressa, eles querem resultado para ontem, né? Entenderam? E assim mesmo, a pior dor do mundo é a da gente, não tem pior que essa. E a dor crônica, ela maltrata muito o doente. E a nossa paciência em suportar dor, ela vai se esgotando. Quanto mais tempo durar uma dor, menos paciência, menos tolerância você vai ter com essa dor. E você diz assim, não, a cada dia ela está aumentando, a cada dia está pior. Não. Ela pode ser a mesma dor. Na tua cabeça, cada dia ela está pior, entende? Porque ela vai te maltratar. Você não tem paciência. E se você tiver outro tipo de dor, uma outra coisa, então aí é tragédia mesmo, entende? Porque você já está no limiar de suportar dor. E ainda acontece uma outra encrenca maior, entenderam? É terrível. Por isso que os doentes crônicos, né, eles começam com dor em geral, né, pelo menos na minha especialidade dos transtornos físicos, né, transtornos físicos, musculoesqueléticos, né, e pode se manifestar como tudo, como eu sempre repito, dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos braços, dor nos ombros, no peito, dor nas costas, dor na região lombar, lombalgia, ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, peso, cansaço, perda de força, dormências, cãibras, entendeu? Dor nos tornozelos ou nos pés, né? Olha que policromismo, né? Que variabilidade de quadro, né? Por isso, assim,
o quadro clínico da coluna vertebral, ele tem uma variação incrível de sintomas, de intensidade de sintomas e de localização dos sintomas, entende? Você tem um problema no estômago, o problema é ali, queima o estômago, dá aquela dor, aquele enjoo, aquele desconforto gástrico, epigástrico, enfim. Você tem uma hepatite, o quadro clínico, ele tem uma certa coerência, uma certa, vamos dizer, uma certa repetição de sintomas, né? O diagnóstico não é tão difícil, às vezes, né? Salta aos olhos, né? Você tem uma pneumonia, por exemplo. Mas quando se trata de coluna, é incrível, né? Entende? Então, tem um provérbio que diz assim, na coluna, todas constantes são variáveis, entendeu? Ou seja, não tem constância nenhuma, né? Tem um autor americano que diz assim, a única aspecto constante no quadro clínico da coluna é a sua inconstância, entendeu? Porque ela engana meio mundo, ela engana o próprio doente, que às vezes entra em pânico, dependendo do tipo de sintoma, entenderam? Uma dor terrível no peito dá um pânico tremendo, né? Parece que você vai ter um ataque cardíaco, né? Uma dor terrível nas costas pode simular uma pedra no rim, por exemplo, entenderam? Uma pancreatite, enfim. Então, o quadro clínico de coluna, ele em geral, né, ele não leva o paciente a óbito, né, mas ele maltrata muito o doente, entende? Por isso que, em geral, né, o doente com dor por transtorno músculo-esquelético crônico e algum grau de incapacidade, que às vezes é progressivo, né, ele soma a isso o fator complicador chamado depressão. Então, tratar um doente crônico com algum grau de incapacidade e ainda depressão é um grande desafio para o médico que assiste esse doente, entendeu? Além do que, em geral, eles são um pouco decepcionados com ciência médica, entendeu? Porque buscaram, às vezes, muita ciência médica e não vem resultado. Quando não, ainda ouvem que você tem uma doença incurável, que não tem jeito, você tem que se conformar com isso, ou então que você tem uma idade avançada, entende? Sinto muito. Isso não consola ninguém, pelo contrário. Também entra como fator complicador. Ou seja, além da dor, da incapacidade, da depressão, ainda você alimentar o seu ego com a crença de que o teu mal é incurável e que você tem idade avançada, nossa, isso é terrível, né? Decretar pena de morte, entende? É terrível. Entende? Então, na verdade, é assim. Existem caminhos e existem caminhos, entende? Então, não é rotular o mal de incurável, né? A tuberculose era incurável, né? Há sei lá, 50 anos atrás, talvez, a tuberculose era um diagnóstico de morte. Você é tuberculoso, era a mesma coisa dizer assim, ó, prepara seu atestado de óbito, né? O seu testamento, mesma coisa que falar isso, entende? Antigamente, diagnóstico de câncer era um diagnóstico de morte. Você tem câncer, entenderam? Diagnóstico de morte, entendeu? AIDS, diagnóstico de morte, entende? Hoje, vocês veem, apesar de que a medicina ainda continua sendo uma ciência de possibilidades e não de certeza, mas nós vemos a cada dia avanço na ciência médica. Avanço nas ferramentas, nos mecanismos de favorecer aos necessitados doentes alívio dos seus males, né? Melhorando em algum grau suas dores e até sua qualidade de vida. Entende? Isso é um desafio para o médico. E o médico tem que aceitar esse desafio, entende? De buscar os caminhos, entende? E não entrar com desculpas, ou culpar a idade, ou culpar que sua doença é incurável. Como doença incurável? Entende?
Eu conheço muitos incuráveis que se curaram, entende? Se curaram. Conheço muitos doentes com diagnóstico de câncer que tiveram câncer há 15 anos atrás, estão aí muito bem, obrigado. Entenderam? Então, o diagnóstico de incurável, o rótulo, né, de incurável, ou o rótulo de você ter uma idade avançada, é terrível. Né? Na minha clínica eu não falo isso de modo algum, entendeu? Entende? Eu sempre digo aos meus doentes, eles falam, eu tenho um mal incurável. Eu digo, não, você está enganado. Porque nesse momento, nesse planeta, alguém tem o mesmo mal que você e está se curando. Entendeu? O que ele fez, não sei. Entende? Não sei, mas ele está se curando. Né? E a própria medicina, às vezes, ela não tem explicação de como um tumor devastador, por exemplo, um câncer de pulmão, que é um diagnóstico bem sombrio mesmo, entende? Mas mesmo assim, tem gente que se cura. Ó, entendeu? Tem gente que se cura. Entende? Tem gente que tem um tumor com metástase e tudo, a metástase regride, o tumor regride, enxuga, e o doente fica bom. Entende? Então, existem mecanismos que a ciência explica. E existem mecanismos que a ciência não explica. Entenderam? A ciência não explica. E os médicos chamam, às vezes, de cura espontânea. Ou regressão espontânea dos sinais e sintomas de uma doença. Entenderam? Aqui está o exame antes, aqui está o exame depois. O exame antes, altamente comprometedor da sua saúde e da sua sobrevivência. E, de repente, aqui está o exame depois. Entendeu? Não, estou bem, o exame deu normal agora e tal. Isso não é tão infrequente. Né? Entendeu? As próprias religiões, às vezes, no seu afã de produzir milagres de cura, né? Muitas vezes apresentam na mídia, isso não é eu que falo, né? Qualquer um pode ver isso, na mídia, na televisão e tudo mais, né? O antes e o depois, né? Embora, eu sempre digo aqui, né? Precisa muito cuidado para você rotular uma coisa de cura espiritual, né? E muito critério para você dizer isso é uma cura mental ou uma cura via consciência, entendeu? Ou uma cura pelo poder do pensamento, ou uma cura pela fé religiosa, entendeu? É muito difícil você avaliar, mas às vezes não tem explicação, entende? Não tem explicação para o nosso grau de conhecimento. E nós somos viciados na crença do conhecimento científico. E o conhecimento científico tem resposta para tudo? Claro que não. Claro que não. E as conclusões científicas são verdades autênticas que duram no tempo e no espaço? Nem sempre. Uma verdade científica já foi que a Terra era quadrada, que a Terra era plana, entendeu? Que a Terra era o centro do universo. Entenderam? E nada disso era verdade. Eram grandes mentiras. Né? Entendeu? Por outro lado, existem verdades científicas que são eternas. Né? Tá certo? A Lua é o satélite da Terra. A Terra tem um movimento de rotação que transforma dia e noite. E a Terra tem um movimento de translação em torno do Sol, que faz um ano, 365 dias e 6 horas. E as estações, primavera, verão e outono. Tá certo? Primavera, verão, outono e inverno. Entenderam? Então, tem verdades científicas que de fato são eternas. E é incrível, às vezes, os astrônomos determinam que um cometa daqui 70 anos vai voltar a ser visível na Terra, entendeu? E o que tudo isso tem a ver com saúde e doença, entendeu? O que tem a ver com saúde e doença é que a ciência não é dona da verdade. E a ciência é sempre materialista. E nós não somos matéria. Então, a medicina é uma ciência, ela é materialista. E ela se propõe a tratar um ser humano que não é matéria. Né? Pelo menos eu considero que, no mínimo, nós somos matéria e pensamento.
No mínimo, nós somos matéria, mente. No mínimo, nós somos matéria e consciência. E, no mínimo, nós devemos ser matéria, consciência e espírito. E a hierarquia não é essa. A hierarquia é espírito, consciência, o pensamento ou mente, e corpo físico. O corpo físico é a estação final. Entende? As doenças se manifestam. Mas, muitas vezes, elas vêm lá de longe, né? Das suas entranhas, né? Dos sombrios recônditos da tua alma. Entendeu? Mas eu quero convidá-los para a minha palestra ao vivo, aqui na Rádio Mundial, no auditório da Rádio Mundial, aqui na Avenida Paulista, 2200, no térreo, na próxima sexta-feira, dia 27 de julho, às 20 horas. A entrada é franca. Eu vou falar sobre o tema cura de doenças e de doentes. E toda a minha experiência em lidar com todos os tipos de ferramentas possíveis e imagináveis, que os meus pacientes crônicos, né, me tornaram doutor em todos os tipos de tratamentos, convencionais, não convencionais, consagrados ou não pela ciência médica. E todos esses tratamentos, oração religiosa, tratamento mental, tratamentos alternativos, gente, posso garantir a vocês que são tratamentos de possibilidades, mas não de certezas, né? Não de certeza, entende? Mesmo os tratamentos que eles atribuem, às vezes, como milagre de cura das religiões, etc., muitas vezes não são curas definitivas, né? Enfim, convido vocês para a minha palestra ao vivo e vai ser uma tribuna democrática, que vocês poderão fazer perguntas, entende, ou questões sobre doenças crônicas, tratamentos possíveis e imagináveis e o que se pode esperar da ciência médica, que teve um passado, de uma ciência médica que tem um presente e de uma ciência médica que fatalmente terá um futuro muito melhor, né? Fazendo mais diagnóstico e tornando muitas doenças incuráveis em doenças curáveis. Entenderam? E nós vamos falar sobre tudo isso. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, a minha clínica fica aqui em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024. O telefone lá é 11 3661 4243. Avenida Pacaembu, 1024. Telefone código 11 3661 4243. Minhas palestras estão no YouTube. Acessem lá, Rui com Y Mercúrio. Lá estão minhas palestras anteriores e esta de hoje. Entenderam? Só posso agradecer toda essa atenção que vocês me dão. Prometo estar aqui na próxima jornada, mas no mês de agosto. É bem possível que eu mudarei meu horário para as quintas-feiras, às 18 horas, aqui na Rádio Mundial. Então, eu deixarei de apresentar o programa às 14 horas do domingo para me mudar para um novo horário, né? Às quintas-feiras, às 18 horas, aqui na Rádio Mundial, no mês de agosto de 2018. E a minha palestra é agora no mês de julho, no dia 27 de julho, às 18 horas. A entrada é franca, não tem taxa nem pagamento de nada, entenderam? São meus convidados. A minha palestra é uma utilidade pública, entenderam? Aos necessitados doentes e aos buscadores de conhecimento. Então, muito obrigado por toda essa atenção. Tenham todos muita saúde e sejam todos muito felizes. Até a próxima. Obrigado.